podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Então vamos lá, o que ficou aqui combinado? Era a Laísa ou o Joenison que ia começar? Era a Laísa? Eu? Eu não sei. Não, ó, dando um apanhado, foi como a Júlia falou aqui, que hoje o nosso assunto principal é sobre Paulo e Silas na prisão. Teve a conversão da Lídia e também a conversão ali do carcereiro, né? Naquele momento em que Paulo e Silas, eles estavam ali na prisão. E, de repente, houve um terremoto tão grande, porque eles estavam orando e louvando a Deus. E ali teve um terremoto tão grande, onde as cadeias se quebraram e tudo mais, e eles estavam livres. E, assim, uma parte que me chamou bastante atenção também é que fala que quando o carcereiro viu aquilo, o que ele tentou fazer? Ele tentou se matar, né? Atos 27. Então... Oi? Atos 16, 27. Ó, o Joênio só pegou essa parte aí pra falar e eu tô falando a parte dele. Não. Pena. Então... e ele tentou se matar. E hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, o que muitas pessoas tentam fazer quando se veem assim num beco sem saída? Porque eu imagino que aquele carcereiro falou assim, agora ferrou. Sabe? Cadeia se quebrou, eles vão fugir, porque até então estava sem luz, então ele achou realmente que eles já não estavam mais ali, Paulo e Silas, os presos, não estavam mais ali. Então ele falou, agora quem vai ficar preso sou eu, quem vai ser condenado à morte sou eu. A responsabilidade era toda dele, Era a cobrança toda dele, até de vida, como era o medo que ele tinha, era isso. Porque se fugisse, quem ia pagar por isso era ele, a família. Exatamente. E ali ele se viu sem saída a ponto de querer até mesmo tirar a própria vida, né? Para não pegar aquela responsabilidade ali para ele. E ali Paulo gritou na hora, falou, não faça nada contra você não, a gente está aqui. Ele mandou vir as luzes, ele viu que os presos estavam ali ainda, e ali vem até mesmo a fidelidade ali dos presos, eles poderiam ter metido o pé, mas não, a gente está aqui até mesmo para provar da bondade de Deus e com um propósito muito maior. Eu vejo que a gente passa por algumas coisas na nossa vida que tem um propósito muito grande no final, que a gente só vai entender realmente no final. O propósito de Paulo e Silas ali na prisão, eu acredito que era a conversão daquele carcereiro. Porque se não fosse aquilo, será que ele teria escutado a palavra de Deus? Será que ele teria se convertido? Eu acredito que não. Então, a gente, às vezes, nós pecamos porque não acreditamos no propósito que a gente precisa viver. E a gente não quer viver o processo para chegar nesse propósito. Eu estou com essa palavra de processo e propósito muito forte em mim, sabe? Você tem que viver o processo para saber o propósito, para você entender o propósito. E dando aqui um apanhado bem, um resuminho, eu morro de medo de aranha, e não é pra você ficar vendo foto de aranha nos grupos, tá? Odeio. E eu vou falar por que eu odeio aranha. Porque quando eu tinha 12 anos, eu fui picada por uma aranha. Não virou Homem-Aranha. Não virei Mulher-Aranha, graças a Deus. E aí, tive que ir pro hospital, eu era muito alérgica, precisei tomar injeções pra não tampar a garganta, isso, aquilo, outro. No dia anterior, eu tinha tido uma febre inexplicável. E quando o médico falou, ó, você não teve reação nenhuma, vou te liberar para ir para casa. Que foram ver minha temperatura, eu estava com febre. Minha mãe falou, não, mas é porque ela teve febre ontem. Aí o médico, não tem como a gente saber se é da picada, se é da febre de ontem, então ela vai ficar em observação. Resumindo, quando deu umas 9 horas da noite, um ambulatório bem grande, tinham várias crianças, mas tinha um bebezinho que ele era gêmeo, o irmãozinho dele estava em casa muito bem, só que ele parava de respirar do nada. E os médicos estavam investigando o que estava acontecendo com ele. A mãe dele dormiu, porque estava muito cansada, e o aparelho dele estava desligado, o alarme do aparelho. E ali eu sentei na minha cama e eu fiquei olhando, 12 anos que eu tinha. Fiquei olhando para o aparelho dele e os batimentos dele caindo. E ali ele parou de respirar. E o aparelho não disparou, porque ele estava ruim, estava quebrado, estava desligado, não sei. E foi eu quem gritei, chamei os médicos, e os médicos vieram. E minha mãe gritou, chamou a mãe, e reanimaram o bebê e ele não morreu. No dia seguinte de manhã, fui embora. Nunca tive nenhuma reação da picada da aranha. Qual foi o propósito? Eu estar ali naquele lugar para salvar aquela criança. Qual foi o processo? Eu ter sido picada por uma aranha e hoje eu detesto aranha. Mas a gente tem que entender que tem um propósito muito maior. Então, o propósito de Paulo e Silas estarem presos ali foi a conversão daquele carcereiro. Foi ele e a família toda, né? Ele e a família toda dele, sabe? E eles não negaram o processo. Eles não se revoltaram, eles sabiam que alguma coisa iria acontecer ali. Eles não ficaram desesperados, eles simplesmente louvaram e foi suficiente para tudo ali se romper e eles ficarem livres depois. Me chamou muita atenção também nessa passagem, que você falou da questão do propósito, e muitas vezes quando a gente está numa situação, a gente não entende por que a gente está ali, né? Paulo e Silas, eles poderiam ter questionado a Deus, porque eles foram a serviço de Deus para fazer a obra dele, e eles foram açoitados, envergonhados e presos. Sim. Só que a Bíblia fala que perto da meia-noite eles oravam
e eles louvavam a Deus. E todos os que estavam ali presos, eles ouviam. Então, muitas vezes, quando estiver perto da meia-noite, eu entendo que perto da meia-noite é o auge ali da dor, né? O auge do sofrimento. Eles teriam ali todos os motivos humanos para poder reclamar, para poder estarem tristes. Numa situação dessa, muitas pessoas estariam em pranto, chorando, eu quero meus direitos. Só que eles não, eles estavam ali como homens espirituais e entendendo que alguma coisa dali ia acontecer. Sim. Então, por isso que eles estavam tranquilos, aparentemente. E o interessante é que quando acontece o milagre, né, das cadeias se quebrarem, as portas se abrirem, eles não saem, vamos dizer assim, né? Eles foram abençoados, só que eles não pegaram essa bênção e saíram, não. Eles observaram e viram que o carcereiro ele ia se matar. Sim. E muitas vezes, quando nós somos abençoados, a gente é muito individual, a gente pensa só na gente. A bênção é para mim, amém, Senhor, não? Eles foram abençoados, mas eles, de alguma forma, eles viram que eles poderiam fazer alguma coisa com aquilo. Compartilhar da bênção deles. E essa bênção se revertiu na salvação do carcereiro de uma família toda, né? Então, muitas vezes você não entende por que tanta coisa tem acontecido com você, porque tanta coisa que tem trazido tristeza para o seu coração, só que em tudo que Deus permite também tem um propósito. Então, saiba entender, saiba respeitar o tempo de Deus, porque enquanto você ora, busca, enquanto você adora, Deus está preparando ali um escape para você. Né? Tem uma frase uma vez que eu vi que dizia: floresça onde você estiver, não é verdade? Seja em algum hospital por conta de alguma decorrência que teve de uma picada de aranha, não sei, né? O que pode acontecer. Né? É muito improvável. Muito improvável. Seja onde você estiver, floresça, ou seja, dê frutos. Aquilo que Deus entrega para você tem um propósito. Por mais que você esteja no meio de um processo, Deus quer usar a sua vida, independente. Tem pessoas que estão passando por problemas iguais ou piores do que a gente, e Deus te coloca como um instrumento também para levar uma palavra, para levar ali uma palavra de ânimo, de fé, de mudança. Então, deixa Deus usar a sua vida aonde você estiver, independente da situação, boa ou ruim, né? Exato. Eu queria voltar um pouco a fita aqui, porque Paulo e Silas estavam presos, mas o que levou eles à prisão, né? Que começa aqui no versículo 16, onde vai falar de uma mulher que fazia adivinhação. Aí no versículo 18 diz: E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, ou seja, estava já no ápice, não aguentava mais ela seguindo eles e falando atrás deles. Aí ele voltou-se e disse ao espírito que estava usando aquela mulher: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Aí no versículo, e esse foi o motivo porque eles foram presos. No versículo 19... E vendo seus senhores, ou seja, que ganhavam dinheiro em cima daquela mulher que fazia adivinhações, vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E aqui me chamou a atenção porque algo muito parecido aconteceu também com Jesus. Em Mateus 8, a gente vê isso, de quando tinha ali tem um endemoniado gadareno, e aí tinha ali aquele que o Espírito falou assim para Jesus, né? E eis que clamaram dizendo, eram os endemoniados gadarenos: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Aí o 30 vai dizer: e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, ou seja, para Jesus, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E aí no finalzinho do 32 diz assim: e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aí no 34, aqui tem uma reação muito parecida com o que aqueles senhores daquela mulher tiveram. No 34 diz assim: e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, a gente pensa, agradeceu, né? Agradeceu, mas não, rogaram-lhe que se retirasse do seu território, porque certamente aqueles porcos tinham um valor, né? Faziam parte de algum fazendeiro, alguém que cuidava ali, algum pastor, não sei, mas tinham um valor. E muitas vezes a gente não quer abrir mão de certas coisas, assim como aqueles senhores não queriam perder o lucro que eles tinham em cima daquela mulher que fazia adivinhações, mas ela só fazia aquilo porque tinha um espírito mau que usava a vida dela. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Muitas vezes a gente quer ser tratado por Deus, a gente quer passar por esse processo, a gente está com o coração queimando por uma mudança, mas não queremos abrir mão, muitas vezes, né? Seja de coisas negativas, coisas positivas. O que seria de positivo? De repente, um sonho muito bom.
O missionário tinha o sonho de ser médico, já estava tudo certo praticamente, mas ele atendeu ao chamado e abriu mão disso e foi servir a Deus. E ele foi muito mais usado como pastor, como missionário, do que seria, de repente, como médico. Então, a gente precisa entender que o que Jesus tem para nós tem muito mais valor, é muito mais precioso. E que se for necessário abrir mão de coisas até importantes para nós, mas entendendo que o que Jesus tem mais valor, vale a pena. Então, deixa os lucros, deixa os porcos e vamos servir ao Senhor. Verdade. Exato. Porque muitas vezes o teu benefício pode estar vindo de um caminho ou de uma fonte totalmente errada. Né? Então, é muito melhor você ir pelo caminho certo do que... Pode ser uma fonte errada ou até uma coisa positiva, como um sonho de ser médico. Isso não é condenável. Não. Mas quando a gente coloca Jesus chamando para um chamado assim que é muito maior, que ele salvaria muito mais vidas através de cumprir esse chamado, tem muito mais valor. Então, Exato. seja positivo ou negativo, ouça e seja sempre obediente à voz de Deus. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. De Obrigada, nada. Joe. De nada, Obrigada, querida. Anaísa. Nada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sábado, louvorzão lá na IGD Corre lá. Milópolis. Corre lá, amanhã. E segunda-feira estamos aqui novamente, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente. Verdade. Valeu, galera. Bom final de semana. Valeu. Tchau. Tchau. Nosso podcast, a gente aprende muito fazendo isso.